bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Bianca, sou arquiteta e trabalho no Ateliê 275, Engenharia e Arquitetura. Se você busca por uma construção sustentável que pensa sempre no amanhã, entre em contato conosco ou entre nas nossas redes sociais, Ateliê 0275. Hoje vamos ter uma conversa super interessante com um engenheiro de telecomunicações. Tiago, seja muito bem-vindo. Oi, Bianca, obrigado pelo convite, obrigado ao pessoal da Associação de Engenharia e Arquitetura aqui de Poá. É um grande prazer aí participar e poder contribuir um pouquinho com a nossa bagagem para esse podcast. E parabéns aí pela iniciativa. Obrigada. Você pode falar um pouquinho sobre o seu cargo, os seus redes sociais também, para a gente te encontrar? Ah, tá, vamos lá. Vou começar pelas redes sociais, né? Instagram é Thiago com TH, H-A Raimundo, tá? E aí, falando um pouquinho aí das minhas demandas, né? Hoje eu sou o CEO do Hub de Inovação Mogiana Valley Tech, né? Onde a gente trabalha bastante inovação, bastante ideia com potencial de ser aí um negócio, né, dentre outros trabalhos aí que o Hub de Inovação acaba oferecendo para toda a sociedade, principalmente para o pessoal da engenharia. Né? Eu também atuo na área de capacitação, eu sou coordenador de cursos do Centro Capacita São Paulo, né, que fornece capacitação técnica, né, para universidades, para instituições, né, e também para empresas privadas. Eu também estou como conselheiro do CREA, conselheiro estadual do CREA na área de elétrica, né? E tem uma empresa também na área de tecnologia, que é a Casa Solar Inteligente, que atua na área de automação de casa e geração fotovoltaica. Parabéns, muita coisa. A gente se vira aí dentro. Então, para iniciar a conversa, essa é uma conversa bem simples, livre, você pode falar o que você quiser, tá bom? A gente vai começar sobre o seu caminho até aqui, como que você descobriu essa área da telecomunicação, como que foi? Legal, né? A gente pensar um pouquinho, né, lá atrás. Eu particularmente, né, sempre gostei de tecnologia. Então eu sou da geração que conheceu os primeiros computadores chegando em casa ali na minha adolescência. Minha mãe teve a oportunidade de financiar em 300 vezes lá um computador, né, principalmente os pais queriam que a gente se especializasse, né, na faculdade, para se preparar para a faculdade, né, e viram aí que o computador poderia trazer esses benefícios. E quando eu adquiri esse computador, eu já me encantei e já quis entender um pouco mais, né, quis entender o funcionamento deles, já trabalhei com assistência técnica, tive uma loja de informática lá atrás, né? E o que fascina bastante na tecnologia, né, que me fascinou pelo menos, né, foi a facilidade da gente poder conversar com pessoas de qualquer lugar do mundo, né, trocar informações, naquela época fotos, e-mails, né, e tudo isso girava em torno da internet, né? E a base para essa comunicação passava pelas telecomunicações. Aí foi onde eu escolhi trilhar, né, essa área da tecnologia na área de telecomunicações, né, que é a base aí de bastante do que a gente vê hoje, né, e que a gente vai discutir um pouquinho mais aí na frente. Agora a gente vai falar um pouco sobre a parte da telecomunicação que você está falando, né? Vamos entrar um pouquinho na área da tecnologia, de como que ela está evoluindo, né? E também das inovações que chegou, né, no mercado de trabalho, tanto aqui quanto em vários tipos de coisa, né? Como a inteligência artificial, que a gente vai falar mais pra frente, pode dizer um pouco. Então, Bianca, vamos lá. A área das telecomunicações, ela é a base de toda a transmissão de dados que a gente tem hoje, né? Então, na década de 80, 90, se falava de comunicação via rádio, né? A própria televisão, a própria televisão parabólica, né? É um tipo de telecomunicação. A telefonia, né, começou aí na década de 80, né? Não começou na década de 80, mas teve uma proliferação muito grande na década de 80 e 90, e principalmente com a privatização, trazendo a possibilidade da gente ter os celulares
que é a evolução mais concreta das telecomunicações que a gente tem hoje. Então, através de um aparelho como esse, a gente tem a possibilidade de desenvolver muito trabalho. Hoje, muita gente consegue trabalhar pelo celular. Às vezes eu fico semanas até sem ir até o meu escritório, mas trabalhando normalmente com o mesmo rendimento. Por quê? Porque esse equipamento, né, somado à tecnologia que existe de comunicação de dados, né, fornecida por ele, a gente consegue fazer o que a gente precisa. Né, o pessoal aí de casa, né, com certeza vai estar vendo a gente através dessa tecnologia, ou em um computador, ou num celular, né, então ele vai estar usando. Né? Essa tecnologia, ela acabou sendo intrínseca à nossa realidade. Né? Ela se conectou ao nosso cotidiano sem a gente perceber que a gente está usando. Né? Isso está se expandindo cada vez mais. Né? Hoje temos aí os vestíveis, né? Os relógios que fazem monitoramento da nossa saúde, nos auxilia no nosso dia a dia ativo, né? Relacionado a atividades físicas, e tudo isso com tecnologias de comunicação de dados. Sem essa comunicação não seria possível, né, toda essa tecnologia nos auxiliar de alguma maneira. Né? E isso abre, toda essa tecnologia abre muito espaço para explorar. Então hoje, o mercado de trabalho dentro das telecomunicações, né, ele te propicia a criar muita coisa. Né? Então hoje a gente tem desde de casas conectadas, que existe ali a conexão, né? Você não precisa hoje mais se levantar e acender uma lâmpada. Você tem a Alexa acoplada a um sistema de automação que faz isso por você. Você fala, pô, Alexa, acender a luz. Ela vai e acende a luz. Então essa tecnologia já está dentro do nosso dia a dia e por custos extremamente acessíveis, né? Que realmente tende a chegar para todo mundo em poucos anos. Né? Quando se fala aí de cidades inteligentes, né? Então a gente sai da casa inteligente para uma cidade inteligente. Né? A gente tem a possibilidade de ter monitoramento de trânsito, né? Através de semáforos inteligentes, o próprio monitoramento e manutenção de lâmpadas mais eficientes, com tecnologia, para oferecer uma melhor qualidade de vida para a população. Né? Dentre outras tecnologias que também tem a ver com essas conexões. Né? Então a gente sai de um aparelho, vai para casa, sobe ali para a cidade, né? E isso, qual que é onde que a gente vai chegar, né? Aí essa realmente é uma boa pergunta, né? Porque a gente lá, vou dar o exemplo do nosso hub de inovação, lá chega bastante ideia que às vezes a gente até fala, cara, mas o cara não está viajando na maionese, está pensando totalmente fora da casinha. Né? E lá realmente é o ambiente para a gente conseguir trabalhar e pensar fora da casinha. Né? Pegar ideias talvez que hoje não pareçam, né, ser viáveis e talvez transformá-la em um negócio, em uma viabilidade para ajudar alguém, para ajudar uma parcela da população, para ajudar toda a população. Né? Então isso é bem interessante. Só para exemplificar um pouquinho isso, né, dessa questão disruptiva da gente imaginar, pô, até onde vai, né? Não sei se você já assistiu um desenho chamado Os Jetsons. Né? O pessoal Euplínio já deve ter assistido, o pessoal aí que tá aí na equipe técnica aí com certeza deve ter assistido, né? Aquele desenho mostra, né, uma realidade onde a gente tem um robô que limpa a casa, a gente tem um carro voador, a gente tem a comunicação via videoconferência, que naquela época não se existia nem televisão com controle remoto, né? Tinha um armário lá que de repente apertava um botão, saía a comida pronta, né? E isso, né, diferente do que muita gente imagina, não foi um desenho da década de 90, como grande parte das pessoas assistiram, 80 até não. É um desenho da década de 60. Ou seja, lá atrás já se imaginava um robô limpando a casa, já se imaginava
uma TV ali onde você pudesse aparecer na TV longe do local onde você estava realmente. Né? Controlar brinquedo, né? Tinha o rapazinho lá, esqueci o nome o Astor era o cachorro, né? E tinha esqueci o nome do menininho. Ele tinha um brinquedinho que era um carrinho de controle remoto, que na verdade não era um carrinho de controle remoto, era um aviãozinho de controle remoto. Então o que é aquilo lá? É um drone, que hoje já existe aí e está acessível para todo mundo. Então quando a gente pensa em onde essa tecnologia, onde a tecnologia vai nos levar, cara, a gente tem que imaginar e viajar e pensar assim bem à frente, porque a tecnologia está de maneira extremamente acelerada. Né? Sim, verdade. Mas nesse sentido, você acha que vai evoluir pro bem, assim, ajudar a população, essa tecnologia? Porque o avanço dela está sendo muito rápido depois que foi chegada essas novas... Como que diz? Essas novas... Tipo, que nem a inteligência artificial. Chegou do nada, ela já está quase dominando tudo. Então, é uma boa pergunta, viu, Bianca? Quando a gente pensa em ferramentas tecnológicas, né, a gente sempre pensa no positivo. Sim. Mas como qualquer lugar, a gente tem também as pessoas mal intencionadas que querem justamente utilizar o avanço dessas tecnologias de maneira errada, exatamente, né? Um exemplo disso que a gente está vivendo hoje são os problemas ocasionados pela própria inteligência artificial. Né? Eu vou só corrigir uma questãozinha. Você falou, é uma coisa nova, a inteligência artificial. Na verdade, ela já tem bons anos aí de caminhada, né? Ela, na última década, ela teve uma evolução muito grande, né? Por entrar na terceira revolução da inteligência artificial, vamos colocar assim, que ela se tornou uma tecnologia generativa. Pô, Thiago, o que é isso? Vou começar a dificultar o negócio aqui, né? Mas é simples da gente entender. A gente, na década de 90, até 80, a gente tinha alguns exemplos de algoritmos que a gente podia chamar ali de embrião ali da inteligência artificial, né? Que eles eram utilizados basicamente para organizar os dados ali dentro de alguma plataforma, no próprio site de busca, organizar ali de alguma maneira. Aí ela começou a evoluir, passando pela parte comparativa, e depois de algum tempo, né, como foi lançado há alguns anos atrás, existe a generativa. Então ela não só trabalha os dados, compara, mas ela cria dados. Aí que está o legal, aí que está realmente a grande evolução da inteligência artificial, que nos traz muitos benefícios, mas que, se for trabalhado da maneira errada, pode trazer muito prejuízo também. Sim. Né? Então a gente vê aí que algumas áreas estão investindo bastante em tecnologia, né? Aí até uma reflexão pro pessoal, né? Pô, tem bastante gente me pergunta, mas e aí, como é que tá? Como é que é esse negócio? Será que a inteligência artificial pode se virar contra o ser humano, né? Tem algumas ficções científicas que mostram um pouquinho, né? Que eles mudam aí as suas estratégias e acabam se tornando aí inimigos do humano, né? Por incrível que pareça, alguns especialistas dizem que isso até pode acontecer em algum grau, né? Mas assim, na minha concepção, né, no pouco que eu conheço e estudo essa tecnologia, né, a gente, antes de chegar nesse ponto aí, que de repente ela possa pensar por si só, a gente já vai ter evoluído mais e ter conseguido controlar bastante essa tecnologia, né? Mas falam muito que os robôs vão dominar o mundo, essas coisas. A ideia de dominar, isso até me atrai no sentido de ajudar. Sim. Né? Esse final de semana mesmo, minha esposa estava comentando, pô, mas a robozinha, o que seria minha vida sem um robozinho aqui em casa? Né? Um robozinho, ele consegue entender como que é o cômodo, ele já vai, depois de algumas vezes, ele vai, pega o caminho certinho para limpar ali, né? Então ele tem tecnologia extremamente avançada de inteligência artificial embarcada, e a gente tem que utilizar cada vez mais a inteligência
né, artificial para nos ajudar. Vou dar um exemplo de onde essa tecnologia está tendo bastante investimento, né? Um dos maiores problemas de gestão no Brasil, que traz problemas sociais, é na área da saúde, né? Então a gente tem filas gigantescas que o poder público não consegue atender todo mundo com qualidade, com eficiência, com assertividade no tempo plausível. Então você vai lá, o que você vê de reclamação aí nas redes sociais, nos jornais, nos telejornais, de diagnóstico feito errado, erro médico mata fulano, o tempo de espera é 6, 8, 12 horas, para um exame chega a mais de ano. Então, tudo isso, né, causa uma indignação da população. Mas se a gente pensar que a máquina pode nos ajudar de alguma maneira, por que não usá-la nesse sentido? Por que não usar essa tecnologia para ajudar nessa área da saúde? E isso está se tornando cada vez mais real. Aí eu vou fazer uma pergunta para você, Bianca. Você iria no médico que fosse simplesmente uma inteligência artificial? Não e aí? sei. E aí, você aí de casa, pessoal? Será que iria? Né? É uma questão bem interessante a gente refletir, né? Eu vou tentar explicar basicamente ali como que a inteligência artificial ela trabalha, né, nesse sentido. Vamos pensar no médico. O médico, para te atender, ele passou por um período de absorção de conhecimento, certo? Que é a faculdade, onde ele leu livros, sei lá, dezenas de livros, ele teve aula de dezenas de professores, ele fez residência, onde ele acompanhou na prática dezenas de outros médicos, e aí ele começou a ter a habilitação para exercer a função. Aí um médico aí de 20, 30 anos, ele atendeu, sei lá, centenas de pacientes, talvez milhares de pacientes, e diante de tudo isso, ele absorveu o quê? Um conhecimento muito grande naquela especialidade que ele tem e que ajuda as pessoas, né, a resolver o problema delas, certo? Aí eu pergunto, né, a inteligência artificial, né, ela pode também absorver informações? Pode. E é justamente isso que ela faz. Ela absorve informações e toma alguma decisão. E será que ela é capaz de absorver menos ou mais informações que um médico numa vida real? Bem mais. Muito mais. Ele não só absorve a informação de dezenas de livros como o médico assimilou, como centenas, talvez milhares de livros. Ele pode conhecer muito mais através dos livros, das informações que estão nas redes sociais. Ele pode absorver informações de milhares, milhões de atendimentos médicos, coisa que o médico não teve nem conhecimento disso, né? Ou seja, o poder de captação de informação é extremamente maior do que uma pessoa comum, do que o nosso cérebro consegue. E aí vem a tomada de decisão. Então, o médico toma decisão de acordo com o diagnóstico. Então, a pessoa fala, estou com dor de barriga, estou com dor de cabeça, né? Tenho certa idade, então vai fazer esse exame, ou vai tomar esse remédio. A tomada de decisão da inteligência artificial pode ser tão boa quanto, ou até mais assertiva que o médico. Em geral, a gente vê que as máquinas, a tecnologia, né, ela acaba errando menos do que o ser humano. O ser humano tem um poder maior de errar, de se precipitar, né? Tem a influência social, a influência, né, metabólica, então tem uma série de influências que pode prejudicar as pessoas em determinadas funções. A inteligência artificial não. Né? Então, óbvio, né? Não estou falando que hoje a gente já tem que parar de ir no médico real e procurar o médico, né, o especialista ali na área de inteligência artificial. Mas hoje já existe essa tecnologia. Ainda é um embrião, né? Nos Estados Unidos hoje tem um tipo de containers que atendem as pessoas, fazem os exames ali em tempo real, já dão o diagnóstico em tempo real e a pessoa já sai, em alguns casos,
até medicada desses atendimentos. Olha que interessante. Né? Lógico, é tudo em fase de teste, com a aceitação das pessoas, mas com o tempo, né, isso vai se tornar cada vez mais natural. Aí a gente pensa, pô, caramba, eu nunca vou pensar em ir no médico que atende aí através de inteligência artificial. Né? Se a gente pensar alguns anos atrás, algumas dezenas de anos atrás, uma pessoa sobreviver com o coração de uma outra era totalmente ficção, né? E hoje isso já é extremamente natural. Sim. Inclusive, uma coisa que hoje a gente acha um absurdo, que talvez possa acontecer daqui a alguns anos, já teve o primeiro caso de transplante de rim de um porco para um ser humano. Não sei se vocês viram isso. Eu vi, passou no jornal. E isso era um caso extremo, a pessoa já estava, né, extremamente debilitada, era a única salvação que ele tinha momentânea ali. Não deu certo, mas assim, já existiu, já está existindo. E de repente, se aquilo lá foi de salvar a vida, será que a gente não pode usar? Então, a questão da não aceitação de algumas tecnologias, né, vai muito naquele momento. Mas a tendência é que isso se torne cada vez mais natural pra gente, né? Sim, aí você falou assim, que é muito bom, é interessante, mas o médico não acaba perdendo o emprego dele com a chegada da inteligência. Isso é o que mais me questiona. Pô, mas daí vai acabar com o meu emprego, meu Deus do céu. Cara, um robô vai fazer o papel aí de 10, 20, 50 pessoas e tal, né? Eu vou fazer uma comparação com um período recente que a população, né, as pessoas que trabalhavam em indústrias ficaram extremamente preocupadas, né, da mesma maneira, né? Na década de 90, teve uma evolução muito grande na automação das indústrias. Então, tinha lá numa esteira uma pessoa que tirava a garrafa da esteira e colocava ali na caixa, né? Aí a outra pessoa ia lá e colocava adesivo lá, o rótulo, né? E a outra pessoa colocava a tampa. Então, sei lá, 4 pessoas para fazer uma ação ali, resolver algum problema. Essa pessoa realmente, não a pessoa, tá? Vou mudar um pouquinho minha fala, minha colocação. Essa função realmente foi extinta em grande parte das empresas, não digo na maioria, mas em grande parte. Por quê? Porque um robô faz a função das 4 pessoas de maneira muito mais assertiva, muito mais rápida, muito mais eficiente, né? E realmente aquelas funções, elas foram extintas em algumas empresas, tá? Mas se a gente entender as funções, são funções extremamente braçais, né, repetitivas ali, com altos problemas ergonômicos, né, psicológicos ali, só fazer aquilo lá, causa estresse. Então, são funções que realmente poderiam ser substituídas. Mas a gente sentiu nesse crescimento da automação na década de 90 que os empregos diminuíram? Não. Por quê? Porque esses empregos foram remanejados. Pô, Tiago, explica melhor isso. Vamos lá. Para que o robô esteja lá funcionando, em pleno funcionamento, a gente precisou de alguém para programar esse robô para fazer aquilo lá, não precisou? Então precisa de um programador. Aí, para ele estar funcionando, ele precisa de manutenções preventivas e corretivas. Então tem o pessoal da manutenção que dá manutenção nele. Que antes não precisava, não tinha essa pessoa da manutenção porque não tinha o robô. Aí precisa de pessoa para instalar esse robô lá. Precisa de pessoa para vender o robô para a empresa e instalar lá. Precisa a pessoa para projetar o robô que tem aquelas características que eles precisam. Precisa de uma empresa para fabricar o robô. Olha quanto emprego que foi gerado, né, diante dessa chegada da automação. Sim. Alguns foram substituídos? Foram, naturalmente, não podemos negar que foram. Porém, o que foi criado foi muito maior. E com a inteligência artificial não é diferente. Então, a ideia é que ela realmente venha substituir não pessoas, mas sim funções. As pessoas são insubstituíveis,
né? Então, qual é a tendência na minha concepção? É que pessoas que não estejam qualificadas, que não consigam utilizar a inteligência artificial a seu favor, essa sim está passiva de perder o emprego para quem justamente sabe. Tá? Então, vou dar um exemplo clássico aqui, né? Eu sou um jornalista, eu tenho um ritmo de criação de um texto por dia. Desse texto, na semana, saem 2 publicações minhas normalmente, certo? Então, para que tenha 10 publicações, eu preciso de 5 jornalistas como esse, certo? 5 que tem uma eficiência de 2, fazendo um texto por dia, beleza? Se eu tenho uma pessoa que consegue me oferecer, em vez de um texto por dia, me oferece 3, 5, porque ele utilizou uma certa inteligência artificial para ajudá-lo na criação desse texto, não para fazer, tá? Não é isso que eu estou falando, mas para auxiliá-lo na criação, certo? Desses 5 por dia, ele tem uma assertividade maior, e aí ao invés de 2 publicados por semana, ele consegue 6. Sei lá, chutando alguns valores. Por quê? Porque ele tem mais. Com a inteligência artificial, você consegue ver as tendências do que realmente o público vai utilizar. Pode procurar aí nessa área de jornalismo. Então a gente tem, obviamente, a quantidade extremamente acelerada, né? Você aumenta a quantidade de assertividade, certo? E aí, se eu tenho uma pessoa que consegue me gerar 5 vezes mais por dia, me dá uma assertividade de 3 vezes mais, eu posso diminuir meu quadro de funcionário de 5 para 2. Se eu tiver 2 com essas características, já me supra a necessidade. Não é verdade? Então, vai existir isso no mercado? Com certeza, não tenha dúvida. Por isso que eu estimulo cada vez mais as pessoas a... Não busquem, eu quero conhecer a inteligência artificial, né, para trabalhar com ela. Na verdade, você tem que buscar, né, o que eu coloco como dica para quem quer começar a entender o que é inteligência artificial, é procurar onde no seu dia a dia, quais as dores de cabeça, quais essas dores de barriga ali que você tem no dia a dia, e ver se a inteligência artificial pode te ajudar de alguma maneira. Né? Então aí já é uma maneira de você estar à frente das outras que fazem a mesma função sua. Ou seja, pensa no remanejamento, tá? No remanejamento de mão de obra, né? E não simplesmente de uma substituição da mão de obra pela inteligência artificial. Tá bom? Então, como você explicou, então ninguém vai perder o emprego. Não. Tranquilo, gente. Mas, porém, busquem cada vez mais inteligência artificial para auxiliar no dia a dia de vocês, tá bom? Isso. Eu vou dar uma pausa pra gente falar do nosso primeiro patrocinador, tá bom? Por favor. Pessoal, nosso primeiro patrocinador é a Toby Rações, onde você e seu pet têm o que há de melhor. Se você quer conhecer a Toby Rações, você pode ir no endereço que fica na Rua Água Vermelha, número 275, Jardim Pinheiros. Eles distribuem só na cidade de Poá, mas você pode ir lá conhecer, a loja é incrível e tem tudo que seu pet precisa. Podemos continuar? Vamos lá, Bianca, vamos lá. Então, continuando com essa parte da inteligência, de tudo, eu sei que você faz muita palestra, você faz cursos também que eu vi nas suas redes sociais, que eu fui pesquisar um pouco, e você faz workshop, que eu não pude participar do último que teve da associação, mas eu vi algumas coisas nas redes sociais. Pode me dizer um pouco sobre? Além da paixão por tecnologia, eu gosto muito de lecionar. Né? Então eu comecei logo depois de formado, até antes de formado, né, um dos meus primeiros empregos era como professor de informática de algumas pessoas ali, professor particular. E depois de formado, eu fui professor do Senai durante alguns anos, fui professor do Centro Paula Souza durante outros anos. Eu gosto muito de dar aula,
Então é uma paixão que eu tive. E hoje, né, tem uma empresa, o Centro de Capacitação de São Paulo, que cuida de capacitação profissional, né? Então a gente tenta buscar o que tem no mercado de deficiência, e aí a gente tenta aprimorar como que a gente pode ajudar o profissional a se qualificar melhor, né, para atender a necessidade daquele profissional e melhorar a qualidade do serviço prestado por ele, né? E uma coisa que eu sempre falo, né, para os meus alunos, pessoal que eu acabo ministrando uma palestra ou mesmo um curso, na vida a gente pode perder tudo. Pode perder um braço, pode perder um dedo. Se você tiver muito dinheiro e falar, não, eu ponho prótese e tal, você pode perder o seu dinheiro, pode perder o seu carro, pode casar com uma pessoa que leva metade dos seus bens, ou quem sabe até mais, né? Pode perder saúde, mas uma coisa que ninguém tira de você é conhecimento. Então você pode perder tudo, mas com conhecimento a gente sempre consegue subir na vida, né? Então eu valorizo muito isso, eu ainda continuo estudando, né? Fiz pós-graduação, mestrado, agora estou fazendo um MBA em cidades inteligentes, né? Então a gente realmente tem que sempre estar se atualizando. E aí a gente consegue, né, através do CREA Capacita, por exemplo, né, que é um braço do CREA, né, criado pelo Vinícius Marques, né, um abraço para o nosso presidente do CONFEA, Vinícius Marques, e hoje continua, né, dentro do sistema, né, através da Lígia, né, é uma ferramenta que ela utiliza bastante, né, para capacitar cada vez mais os profissionais, e isso é uma necessidade quase de respiração do profissional na área, principalmente de tecnologia, né, de engenharia em geral. Por quê? Como existe uma aceleração muito grande de tecnologias sendo criadas, né, quem não tiver alinhado com essas tecnologias vai parar no tempo, e vai perder dinheiro e vai perder o emprego, né? Então por isso a gente tem que buscar esse tipo de capacitação, né? E aí ela acontece de diversas maneiras, né? Através, quero conhecer alguma coisa de maneira mais superficial para ver se eu gosto daquilo lá. O que eu indico? Vai assistir uma palestra, né? Você vai pegar um profissional que tenha conhecimento daquele tema e vai te proporcionar um conhecimento mais superficial, mas que dê um embasamento para você buscar mais informações. Aí, eu quero entender aquilo ali a fundo, né, e tal. Aí a gente tem diversos cursos de diversas cargas horárias, né, que aí o cara consegue compreender mais, né. Tem muitos cursos que tem a parte prática também, né, que a gente pode, a pessoa acaba participando da parte prática ou demonstrações, ou mesmo fazendo a parte prática. E hoje uma tendência muito grande em capacitação são os workshops, né? Os workshops, qual é a característica desse workshop? Esse workshop a gente traz uma quantidade maior de informações através de mais profissionais. Então a gente pode trazer dentro do workshop, não tem uma regra, mas normalmente uma palestra de um profissional, aí um painel com outros profissionais, que normalmente a gente busca quem está no mercado de trabalho, para trazer ali, né, naquele momento, o melhor que a gente pode oferecer para quem está assistindo esse workshop, né? Pode trazer treinamentos práticos, demonstrativos práticos, né? Por exemplo, hoje mesmo eu vou participar de um workshop de inteligência artificial, né? Onde vai ter 2 palestras, um debate entre 2 profissionais para falar de mercado de trabalho, um painel falando de inteligência artificial para algumas áreas das engenharias e, por fim, vai ter demonstrações práticas de como dar os primeiros passos com inteligência artificial. Então o professor Gustavo Martins vai estar ministrando aí esse workshop, vai estar conduzindo esse workshop, e eu vou ser uma das pessoas que vai participar dele, né? E com certeza quem está buscando alguma coisa pode buscar lá o Centro Capacita de São Paulo, o CREA Capacita, entre outras instituições que pode crescer, né? Crescer aí intelectualmente, e com certeza não vai se arrepender. Isso. E você, assim, tipo, os cursos, como é que funcionam os seus cursos? Eles são, tipo, aulas no YouTube? Ou você faz inscrição das pessoas?
Vamos lá. Na verdade, depende da motivação. Então, por exemplo, às vezes chama a gente para fazer cursos dentro de uma faculdade. Aí é presencial, destinado para aquele grupo de alunos, né? Por exemplo, eu vou fazer um curso de inteligência artificial, né? Então, a gente molda para aquela necessidade. Então, vamos supor, a gente vai fazer um curso de inteligência artificial para o pessoal aqui da Piaget, aqui de Suzano, né, onde o curso lá específico para esse curso é de engenharia de produção, por exemplo. Então a gente molda ferramentas, todo o conteúdo de inteligência artificial para esse público, né? E aí busca, né, de alguma maneira apresentar como esses profissionais podem utilizar essas tecnologias. Aí existem outros cursos online, né? Aí, em alguns casos, acaba sendo mais genérico, né? Que aí a gente não sabe quem está, normalmente não sabe quem está do outro lado assistindo, e os cursos são mais genéricos, né? Então a gente não até consegue no decorrer do curso buscar algumas informações para trazer alguma coisa específica para uma outra pessoa, né? Mas é difícil, né? Por exemplo, eu já cheguei a fazer curso online e teve 1.500 inscrições, né? Então, curso com 700, 800 pessoas ao vivo ao mesmo tempo ali, né, aprendendo. Então é difícil a gente conseguir atender todas as necessidades. Aí a gente pega mais um geralzão, né? A gente tenta de alguma maneira sempre responder o pessoal, sempre trazer as informações mais atualizadas, e quando tem dúvida a gente tenta também respondê-las, né? Sim. Aí para terminar, você sempre busca estudar novos conhecimentos e ficar sempre aprimorando nessa área da inovação, tecnologia? Justamente, essa é a minha paixão, né? Existem as pessoas que têm as características de especialista. Então o cara é especialista em carro elétrico. O cara sabe tudo. Rabo, a cabeça, sabe tudo de carro elétrico. Mas aí você fala de carro a combustão com ele já não tem noção. Né? Ou o cara que trabalha com, sei lá, um software e trabalha só com aquele software. O cara é PhD em AutoCAD, mas você dá um SolidWorks ali, você dá alguma outra tecnologia para ele trabalhar ali, ele vai ter dificuldade. Então eu já tenho uma característica um pouco diferente, né? Eu aprendi isso, eu estava no colegial, eu lembro ainda onde que me abriram a cabeça para isso daí, né? Para você ser ou especialista ou você pode ser um generalista, né? Para mim era meio, o que é essa porcaria aí? É você ter, lógico, uma área de atuação, minha área é tecnologia, né? Acaba sendo bastante tecnologia, porém você conhecer não tão bem 100%, absolutamente a fundo as tecnologias, mas você conhecer várias e poder trabalhar com elas de maneira a uma somar na outra, conectar na outra, né? Então hoje tem alguns projetos que eu acabo encabeçando, por exemplo, lá dentro do Hub de Inovação, que precisa ter conhecimento técnico em robótica, né? Que eu já dei aula de robótica, de microprocessador, né? Aí que entra lá na eletrônica, que é a parte do hardware, que está ligada à inteligência artificial, que aí entra mais a parte de software, a parte de programação, né? Onde já fui professor de programação também, e aí entra o metaverso, que aí entra uma outra tecnologia, né? Que tem a ver com telecomunicações, que tem a ver um pouco com informática, com design gráfico. Então olha a quantidade de tecnologias envolvidas em uma aplicação, né? Então esse é o cara que consegue ter essa visão maior, né? Ele normalmente tende a ser o gestor do projeto, né? Então ele consegue ter uma visão mais englobada, mais generalizada, mais global de algumas aplicações. Então, diante disso, eu tento me especializar um pouquinho, né, em diversas áreas. Lógico que tem muita gente que eu converso que, cara, domina muito mais inteligência artificial do que eu. E é natural isso, e é normal isso no dia a dia. E aí eu tento aproveitar ao máximo. Pô, eu quero conhecer mais, cara. Então a gente bate um papo. Tem alunos, olha que interessante.
Tem aluno, o cara é especialista em CLP. Pô, eu sei programar, dei aula de programação de CLP para fazer funcionar aí um sistema supervisório, um sistema de supervisão de uma indústria e tal. E aí o cara, ele era fodido aqui, mas ele não conseguia fazer leitura de sensor, ele não conseguia fazer, né, uma programação de um robô. Ele era aquilo. Então, é interessante, é importante, todas as pessoas são importantes dentro de um contexto de especialização, né? Só precisa alocar as pessoas no lugar certo. Então, não adianta fazer com que esse cara seja o gestor de um sistema supervisório, que você tem que saber de robô, tem que saber de CLP, tem que saber de sistema de vazão, de sensoriamento, de esteira, então... Tem que absorver um pouquinho de cada coisa, né? Exatamente. Essa é um pouco da minha descrição aí, inclusive no meu dia a dia. E agora, para finalizar a nossa conversa, que é muito boa, você falar um pouco do metaverso que você citou. Cara, metaverso, né? Muita gente fala, pô, mas esse negócio aí, será que vai pegar? O que é esse tal de metaverso? Olha, pra gente ter uma noção, né? Existia, né, algum tempo atrás, uma baita de uma empresa, uma rede social chamada Facebook, né? E o nome da empresa era Facebook, que era a maior rede social, né, do Mark Zuckerberg. Em 2021 ele simplesmente mudou o nome dessa rede social para Meta. Não sei se vocês acompanharam, o pessoal de casa aí, mas por que isso? Isso teve um motivo. Por quê? Para provocar, né, a introdução cada vez mais do metaverso na realidade das pessoas, principalmente no ramo da atividade dele, que são redes sociais. E o que é esse metaverso? O metaverso é um ambiente que simula também a realidade humana, onde você não tem limite. Você pode ser o que você quiser, você pode comprar o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, né? Então, e isso instiga o psicológico humano, né? Então, vamos lá. Quando a gente vai nas redes sociais, a gente quer explorar, né, as coisas da cidade, a vida das pessoas. As pessoas postam momentos bacanas ali, né? Ninguém posta a hora que está acordando, uma foto da hora que está acordando, a hora que está comendo lá um pão com manteiga, né? Ele vai postar o quê? Quando ele vai no restaurante, quando ele está arrumadinho com a namorada e tal. Então, é o que ele quer mostrar ali, o que ele quer que as pessoas vejam, como você quer que as pessoas o vejam. E no metaverso, ele te dá algumas possibilidades a mais do que simplesmente mostrar isso. Então, você pode, por exemplo, ser uma outra pessoa lá. Então, você pode ser que, meu sonho é ter uma Ferrari. E aí você pode, de repente, comprar uma Ferrari lá. E se destacar lá por isso. As pessoas do metaverso vão te ver como o cara da Ferrari. Então, hoje tem artigos, né, de grandes fabricantes que são vendidos apenas dentro do metaverso. Por exemplo, tem tênis da Nike lá que você só compra aquele modelo no metaverso. Aí o cara gasta dinheiro real naquilo lá. Então ele paga, sei lá, R$20 do dinheiro normal para comprar o tênis, mas ele não chega nenhum tênis na casa dele. Ele só tem lá naquele ambiente do metaverso. Mas lá ele usa o tênis, né? É meio doido falar isso para quem nunca esteve lá dentro, né? Mas é uma coisa que atinge extremamente o psicológico das pessoas. E hoje a gente sabe que as redes sociais, muita gente passa quase o mesmo tanto nas redes sociais do que fora das redes sociais. E com o metaverso é a mesma coisa. A gente vai existe pessoas que estão dentro do metaverso até mais do que vive a vida normal. Por quê? Porque lá ele é o que ele quer ser. Ele é mais alto, mais bonito, mais magro, mais forte, né? E é o que ele quer ser. E lá existe muito comércio. Né? Então, eu quero ser empresário, então eu vou comprar uma padaria. Então o cara compra mesmo, ele gasta, sei lá, R$100 aqui, ele compra com R$50, ele compra um terreno, com R$30 ele compra a construção de uma padaria, com mais R$10 ele compra lá as coisas para vender na padaria. E existe pessoa que visita a padaria dele diariamente para gastar dinheiro, cara. Né? Então vai lá, compra um pãozinho, compra um café. E todo dia faz isso, gasta 1 centavo com isso, 2 centavos com isso e tal. Então ali gera um comércio gigantesco. Teve uma bolsa 2 anos atrás que foi vendida dentro do Roblox, que é uma das plataformas de metaverso,
que foi vendida a R$21 mil. R$21 mil a bolsa, e ela só aparecia no Roblox, era só um desenho ali dentro da plataforma, né? E com a tecnologia, né, as redes sociais, elas foram evoluídas para um ambiente 3D, que a gente consegue visualizar mesmo, não é só aquela telinha de celular ou telinha de computador. A gente coloca os óculos virtuais e a gente se sente lá dentro. Isso é uma coisa difícil a gente explicar, só quem já entrou dentro do metaverso consegue entender. Você já usou aquele óculos virtual? Você já sentiu que realmente aquilo é muito vivo que está lá, né? E aí você consegue, com o tempo, acaba tendo mais prazer em estar lá dentro do que fora daquilo lá. Então, realmente é uma tendência. Eu falei de coisas, né, mais comuns hoje, né, mas o metaverso ele pode nos auxiliar em muitas coisas, né? Por exemplo, uma das minhas atuações é na área de segurança do trabalho. E lá a gente fala, a gente dá treinamento de altura, né? Minha empresa faz treinamento de altura para o cara que vai lá subir numa torre de 180 metros para fazer uma manutenção lá, uma pintura. E aí, cara, para o cara fazer um treinamento e subir numa torre dessa é extremamente perigoso. Ele nunca subiu, né? Pode dar uma vertigem, ele pode perder o equilíbrio, ele pode realmente sofrer um acidente. Com o metaverso, existe a possibilidade da gente simular todo o funcionamento dessa subida, só que ele a 30 centímetros do chão. Se acontecer alguma coisa, não acontece nenhum tipo de acidente com ele. Não. Eu, só para fechar, tá? Acho que já estamos no tempo, né? Eu estive algum final do ano passado, né, no Centro Tecnológico de São José dos Campos, e eu conheci uma empresa na área de capacitação, né, que fornece ambiente, olha só que interessante, ambiente de metaverso para instituições de ensino. Então, existe algumas escolas já no Brasil que a sala, então a pessoa tem a opção de assistir a aula alguns dias da semana, do mês e tal, não sei quantificar, mas da casa dele, se sentindo dentro da sala de aula. Então eles recebem lá o óculos, né? Ele olha para o lado, ele vê as pessoas, ele olha para frente, vê a professora, né, explicando, ele ouve ali em tempo real, através de câmeras que tem lá na sala de aula, e ele consegue se imaginar lá dentro, né? É um EAD, porém ele está se sentindo dentro dele, ele participa, ele fala e sai o som nas caixas de som da sala de aula, ele participa da aula, ele conversa com o amigo, né? É uma experiência bem interessante, mas que existe aí a possibilidade de ser bem inúmeras de utilização também, né? Na área de construção civil, nossa, acaba sendo na área de arquitetura, né? Para você mostrar o design no interior de uma residência, né? Você pode antever antes de você levantar uma parede. Na cara, não queria essa parede a 1 metro para frente, porque não cabe o que eu quero colocar aqui. Então a gente consegue entrar nesse mundo virtual e que, acoplado aí às inteligências artificiais, é uma tendência gigantesca aí de crescimento para os próximos anos aí. Eu acho que muita gente ficou curioso de saber como que a gente chega no metaverso. Eu fiquei curiosa. Então, acho que eu falei, né, de maneira não tão explícita, mas você tem salas de metaverso hoje que você pode ver em 2D, tanto no celular quanto no computador. Você pode criar salas, ambientes 2D. Só que isso não é tão atrativo, né? Isso é uma sala comum, um gráfico ali, né? Nem tão atrativo. Mas o legal é você estar com óculos. O óculos de realidade virtual. Existem alguns modelos, né? A Meta tem o MetaQuest, já está na versão 3. Existe o da Apple também, que foi lançado ano passado, que foi um sucesso, né? Porque ele explorou bastante a realidade a realidade mista, né? Onde você consegue ver a realidade virtual e a realidade comum no mesmo momento ali. Então você pode trabalhar, por exemplo, com telas de computador aqui, né, só usando óculos, mas as telas não estão, elas estão virtualmente aqui. Mas você está vendo
o computador, está vendo a câmera, está vendo aqui o banner, está vendo as outras pessoas que estão no mesmo ambiente. Então isso traz esse grande atrativo que é o metaverso, né? É utilizar esses óculos. Vou dar um exemplo. Um show, um dos maiores shows que teve no Brasil foi o ano passado em Copacabana, que deu lá 3 mil e poucas pessoas, 3 milhões e poucas de pessoas. 3 milhões de pessoas, é muita gente. E tava, assim, cabia mais gente, né? E gente na rua, tudo quanto é lugar. O maior show que existiu catalogado até hoje foi no metaverso. Eu não lembro quem foi, acho que foi o Eminem, né? Não lembro, mas foi dentro da plataforma Fortnite que ele fez um show para 14 milhões de pessoas. E todas assistindo a 2, 3 metros de distância. Fisicamente isso é impossível, mas no metaverso isso é possível. Então as pessoas assistiram o show como se estivesse lá, e cara, e é muito incrível. E da frente, assim, ó, 2, 3 metros do artista, né? E 14 milhões de pessoas vendo isso, né? Grande parte das pessoas pagando ali para assistir aquele show, né? Que é muito real. Você ouve ali como se estivesse realmente dentro do... de verdade mesmo. Tudo de verdade. Você pode visitar museus, você pode estar no Museu de Louvre, lá em Paris, e sem sair da sua casa. Nesse sentido de museu eu vi mais básico mesmo, site, que você gira, tem o 360. Isso, mas você vê em 2D, mas não é a mesma coisa. Quando você pega o óculos virtual, o grande charme realmente é o óculos virtual. Aí você consegue realmente ter noção do que é o metaverso. Sem o óculos virtual hoje a gente imagina, mas realmente não sabe o que essa ferramenta pode nos auxiliar. Sim, aí o metaverso vai chegar bem mais... Essa é a expectativa de um dos maiores investidores em tecnologia do planeta, né? Então, segundo o Mark Zuckerberg, são centenas de bilhões de dólares investidos nos próximos anos, né, para esse tipo de tecnologia. Para todo mundo ter acesso e conseguir Exatamente. Como você disse, como eu entendi, né? Tipo uma coisa fictícia, né? Tipo, você falou da Ferrari lá, do negócio, é uma coisa que você não tem. Não tem. Não fica chato na vida real você não ter nada? Aí que está a questão. Tem muita gente, aí entra a questão psicológica, que a gente tem que se preocupar muito, inclusive, né? As pessoas vivem, grande parte das pessoas, mais em redes sociais do que na própria vida real. Vendo a vida das pessoas, né, vasculhando ali o que as pessoas estão fazendo, né? E por outro lado as outras pessoas mostrando aquilo lá. Então essa interação com rede social, ela está sendo extremamente potencializada com o metaverso. É uma evolução das redes sociais. Você vai se comunicar com as pessoas lá por esse tipo de ambiente. Então tem que tomar muito cuidado, porque isso também pode ser muito prejudicial às crianças, principalmente, que estão cada vez mais conectadas, né? A gente tem que estar bem atento ao que eles estão fazendo. Mas assim, se a gente souber usar realmente essa tecnologia para trazer benefícios para as pessoas, isso vai ajudar demais. Na área médica, a gente tem assim, dezenas de aplicações aí que a gente pode trazer para a realidade aí e nos trazer benefício, né? Então é isso, eu queria agradecer. Mas já, Bianca? Já acabou, falei que não tinha metaverso. Nem começou aqui, tô animado. Legal, né? Então. Eu queria agradecer você, perguntar se você quer falar alguma coisa pra eles, alguma dica, alguma coisa pra gente finalizar. Pessoal, eu acho que a primeira questão é agradecer, obviamente, o convite de vocês, da Bianca, o pessoal da associação, né, dos engenheiros e arquitetos aqui de Poá, meu grande amigo Leão, que é o presidente, ao Plínio aí da diretoria, toda a diretoria que conduz aí os trabalhos, né, o Rodinei, que está sempre aí atuando, né, ajudando aí os profissionais, ajudando as pessoas, né, parabéns pelo podcast. E para você que está nos assistindo, né, eu acho que se eu conseguir trazer alguma informação bacana para vocês, eu fico muito feliz. Trazer um pouquinho da minha bagagem, para aumentar a bagagem de vocês, eu fico muito feliz, né? Mas não se esqueçam de uma coisa: busquem se capacitar cada vez mais.
quem não se capacita está fora do mercado. Então, existe, o ano passado foi publicada uma pesquisa onde 75% das empresas querem utilizar algum tipo de inteligência artificial nos próximos 5 anos. Ou seja, já foi então temos ainda 4 anos aí, né? E então é uma das tecnologias que a gente realmente precisa aprender, precisa estar sintonizada com ela, e isso com certeza vai auxiliar vocês aí no dia a dia do trabalho de cada um de vocês, né? E nunca parem de estudar. Essa é a grande dica que eu tenho, né, para todo mundo que está nos assistindo, tá bom? Eu agradeço por compartilhar tanto conhecimento com a gente e com todos. Todos devem ter aprendido muito, com certeza. E também tenho que finalizar agradecendo o último patrocinador, que é o Instituto Piaget, que ele é considerado a maior instituição de ensino superior do Alto Tietê. E você que queira estudar na Universidade Piaget, que fica localizada em Suzano, pode acessar o site que é mais fácil, que é unipiaget.edu.br. Lá você vai conhecer os diversos cursos. Eles estão focados para a área de medicina, engenharia e vários outros. E também queria agradecer a todos os ouvintes e espero que todos vocês sigam tanto o Thiago quanto a associação, eu, e agradecer mesmo, e que a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada, Thiago. Obrigado, Bianca. Valeu pelo bate-papo, viu? Um abraço, pessoal. Até a próxima.